Hello students, how are you today? Como estão vocês hoje? Fine. Vamos para mais uma aula de língua inglesa. Teacher Edvaldo, oitavo ano. Então, nós vamos continuar na página que paramos. Lá na página, nós paramos na página 184. Então, open your book, abra seu livro. Na página 184. Na página 184, nós vamos revisar e responder as questões com should, not e shouldn't. Então, aqui tem uma caixinha, né? Onde tem distúrbio, knock, bater, batida, machucar, o knockout, depende do contexto. Knock. Learn, aprender. Play, jogar, brincar, tocar. Read, ler. Então, o professor vai começar, como revisão, ele vai colocar para vocês uma pequena revisão. Essa revisão sobre o should, modal verb should. Então, pay attention, preste atenção. O modal verb should é um verbo que pertence aos verbos modais. Na língua inglesa tem o papel de auxiliar do verbo principal, né? Então, o modal verb should, ele é um auxiliar, né? Ou seja, ele é usado para dar conselhos. Então, vamos fazer a leitura aí. Podemos traduzir teria que, devia que. Então, deve, depende do contexto. Exemplo, my sister should listen our mother. She is so rude. Minha mãe deveria escutar a nossa mãe. Ela é tão grosseira. Então, expressa conselho. You should learn to drive. Você deveria aprender a dirigir. Expressa conselho também. This book should be good. Este livro deve ser bom. Expressa uma expectativa. It should be expensive. Isso deve ser tão caro. Expressa uma expectativa. You should be there now. Você deveria estar aqui. Expressa uma obrigação fraca. They should tell one truth. Eles deveriam dizer somente a verdade. Expressa uma obrigação fraca também. Então, tem uma obrigação que o pai ou a mãe ou alguém da família manda que você deve fazer. Então, veja as características. São necessárias? Não é necessário? O verbo should com a partícula to. O verbo principal será utilizado no infinitivo sem a partícula to. Então, eu quero dizer que I should learn. Então, você deve aprender. Não precisa do to entre os verbos e o modal verbo. Eu deveria aprender. I should to learn. Pode usar, né? E não pode usar, né? Com o to aqui ao meio. Ao utilizar o should das frases interrogativas, ele mudará de posição, aparecendo antes do sujeito. Então, ele pode aparecer antes do sujeito. Should you study in the library? Nós deveríamos estudar na biblioteca, library. Should I speak English with you? Will you? Você deveria falar inglês com você? Eu deveria falar inglês com você? Então, observe que o should vem no início. Quando vem no início, são perguntas, né? Question, ó, tem ponto de interrogação. Vem antes do sujeito. Pode ser pronomes ou nome de pessoas ou animais, etc. Ao utilizar o... aí aqui outro exemplo. Should you work on weekends? Você teria que trabalhar nos finais de semana? Should we start now, please? Nós deveremos começar agora, por favor. Should they came with us? Ele deveria vir conosco? Então, ao utilizar o should em frases negativas, é necessário acrescentar o not, na forma contraída. Exemplos. He should not. Então, shouldn't be are because I'm going to help him. Ele não deveria estar preocupado porque eu estou indo ajudá-lo. She should not tell us the truth. Ele não deveria ter nos contado a verdade. Então, na negativa, acrescenta somente o not. Então, depois do should. Pode ser should not ou shouldn't, da forma contraída. She should not work hard.
He is sick. Ele não deve trabalhar duro, ele está doente. They shouldn't be work with that company. Ele não deve trabalhar está trabalhando com aquela empresa. We shouldn't write a letter to her. Você deveria escrever uma carta para ela. Não é necessário mudar a forma do tempo verbal da terceira pessoa para isso. Então, é necessário colocar o S, S ou yes, quando o verbo for o principal, ou seja, quando estiver em frases afirmativas, no presente simples. Então, não precisa colocar o S quando está no presente simples, mesmo na afirmativa. She should get that after midnight. Ele deve chegar antes da meia-noite. Observe que todos aqui estão she, ele, ela, mas não tem o S no verbo. Por exemplo, estudar não tem o S no verbo, quando você usa o modal verb. Aqui tem as referências. Então, o professor agora vai voltar, né? Voltando para o livro. No livro. Então, voltando aqui para o livro. No livro, nós paramos nessa página aqui. Então, homework, pede para completar, né? Página 184. A primeira, it's almost 10:30 p.m. You shouldn't play loud music in this time. Então, você não deve ouvir música alta, tocar música alta nesse momento. Ouvir um som alto. It's my room, esse é meu quarto. You shouldn't knock the door before came. Você deve bater na porta antes de entrar. Your brother, AC, is studying. Seu irmão está estudando. Você shouldn't disturb, não deve perturbá-lo. Before going to country, you should learn a bit about its culture. Então, antes de você ir num país, você deve aprender sobre a cultura, né? Porque para não passar vergonha ou não sofrer consequências. Por exemplo, fazer um sinal errado, qualquer coisa desse tipo. This book is great. Esse livro é legal. You should read it. Você deve lê-lo. Você deve ler esse livro. Próxima página, nós temos alguns sinais não verbais aí, né? Algumas plaquinhas que você deve ou não deve. She shouldn't eat too much junk food. Você não deve comer muita comida com gorduras, lixo, comidas pesadas, gorduras, etc. You shouldn't shoot. Você não deve gritar. You should practice sport. Você deve praticar esporte. You shouldn't take picture photos. Você não pode tirar fotos, imagens em museu, por exemplo. Alguns lugares não aceitam. AC. You shouldn't throw your trash in the floor. Você não pode jogar lixo no piso. You shouldn't pay attention. Você deve tomar cuidado, né? Para não usar o telefone no local errado e caminhar e, por exemplo, cair em um buraco na rua ou ou sofrer um acidente. A D. You should put your trash in the waste basket. Você não deve jogar seu lixo Você deve jogar seu lixo, desculpa, no waste basket, na lixeira. You shouldn't enter with shoes. Você não deve usar sapato para entrar em casa. Então você tem que retirá-los. E o desafio Max, aqui no desafio, nós temos um texto, leia aí, né? How's your mods? Como é seu modo? Tem happiness, é um texto falando sobre felicidade. Então é a alternativa D ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra, né? Então leia o texto, por favor, e responda as questões propostas. E quem não fez a devolutiva que o professor pediu, faça na semana passada, na última aula. Bye bye, have a nice day. Até a próxima aula. See you later.